Ver se rola. Uma solicitação aqui, Nick, dá uma olhada aí, ver se rolou. Ah, Agora acho agora que deu foi, certo. né? Opa, firmeza, meu? Tudo bom? Tranquilo. Beleza. Eu acho que quando você pede para autorizar, é algum pau aí. Mas enfim, Sim. coisas tecnológicas que nunca saberemos. Eu tava na Tudo bem, decisão meu? aqui, eu ia deixar você falando um pouquinho mais aí pra passar meu nervosismo. Falei, não, vou entrar de uma vez aí. Ah, aí você me complica, que eu já tava sem script já tava no improviso, ia começar a contar piada, e aí ia cair a Ixi. audiência. Não ia ser legal. Cara, prazerzão te conhecer, mesmo que seja à distância e, enfim, virtualmente, mas enfim, somos fãs aí há muito tempo já do seu trampo. É legal você ter aceito aí esse bate-papo, fazer essa conversa aqui no Instagram. É 1 hora de conversa, né, que é o que o Instagram nos permite aí, mas é um bom começo já para a Tainá tá perguntando quem tá na live aqui é de São Paulo, outros estados. Você tá onde é hoje, Nick, né, na real? Eu moro em São Paulo, na Zona Leste de São Paulo, Zona próximo Leste. ao Shopping de Canduva. Saquei. Hoje eu mudei meu cenário aqui, ó, não sei se você consegue ver ali, ó. Sim, sim. Tô na Barra Funda, tem essa visão ali, dá pra ver a cantareira daqui. Eu mudei um pouco o cenário, tá bom? Cheio de livro atrás, todo mundo faz live com livro. Aí eu falei, deixa eu mudar um pouco aqui. Eu pensei até fazer isso, eu falei, mas pô, eu vou colocar os livros no fundo, tudo que eu não li, eu vou ficar pagando de leitor e não tô nessa pegada de ler nesse momento. É, normal, sei como é. Mas, cara, brigadão mesmo aí, prazer te conhecer. Vamos trocar Prazer é umas meu. ideias aí nessa... Ó, Tainá da Zona Leste também, tá mandando um ZL é nóis aí. Da hora. Mas, cara, vamos trocar uma ideia então. Não liga se eu olhar pro lado aqui não, porque é onde tá meu computador, tá? Então, onde eu tô lendo as perguntas aqui que eu anotei, fiz um roteirinho pra gente trocar umas ideias. Cara, deixa eu fazer uma apresentação sua. Se tiver alguma coisa errada, você me corrija aí, mas você é autodidata, paulistano, começou como grafiteiro nas ruas de São Paulo em meados de 97. Seu trabalho é reflexo de uma relação pessoal com a cidade de São Paulo, misturada aos acontecimentos da vida. Com figuras alongadas e coloridas, os personagens espalhados pelos muros carregam traços humanos que se confundem com seres de ficção científica, correto? Sim, é uma boa definição. Cara, para É, começar. Não, pode falar, pode falar. só é, assim, tá mais bonito do que eu resumo na minha cabeça. Quando eu digo que meu trabalho é relacionado, é muito inspirado em São Paulo, basicamente é inspirado com esse caos que a gente vive. Então não é tão bonitinho quando eu tô imaginando eles. Eles podem ficar um pouquinho mais bonitos na parede ali, mas é o caos que a gente vive, não tem uma definição exata. É o caos de São Paulo, assim. Né? É influência, né, cara? Essa é influência do ambiente, não tem como, né? Sim, Você acaba levando isso. Cara, para sim. começar, eu queria que você falasse do seu nick. Por que Nick é live? Essa é a parte que complica sempre, ainda mais no momento que a gente está vivendo aí, dos pais de família, da família tradicional brasileira. Eu, diferente de muita gente que ganhou o apelido, eu acabei escolhendo o meu. E no começo do grafite eu gostava muito de letra. Eu ainda gosto, faço menos, mas eu gostava muito mais de desenhar letra do que desenho. E aí, para achar meu nick, entre aspas, o que é nick, eu comecei a procurar por letras que eu gostava de desenhar. E aí peguei de várias que eu gostava. Eu gosto de muitas outras que eu não tenho no meu nome, mas cheguei nesse nome Nick. E depois eu fui procurar significado. Algum que relacionasse comigo conceitualmente. E na busca eu achei o San Nicolas. E o São Nicolas é um santo pagão, não sei se você conhece, Não, não que conheço. o Papai Noel é baseado nesse São Nicolas, Ah, São são. Nicolau. Sim, sim, sim. E por ser pagão em algumas regiões dos Estados Unidos, a abreviação dele é Little Nick, Pequeno Nick, que é como se fosse uma gíria para criança endiabrada. E É eu que nem adorei essa parte. Desculpa a minha Sim, referência, mas é como no filme do Adam Sandler, sim, sim, sim. né? E aí é uma gíria de você falar uma criança encapetada, uma criança diabrada. É, porque por conta dessa relação que ele, por ser pagão, santo pagão, né? E
E eu gostei disso, gostei da relação que eu sempre tive com crianças, de dar aula, desde muito jovem eu dava aula em ONGs e tal, e também pela sensação que eu pretendo ter até o final da minha vida, da relação de não crescer totalmente, não ficar adulto, não perder a magia. E aí relacionar isso com o meu nome era perfeito, tipo, eu consegui conciliar tanto a estética das letras quanto o significado. Quando você começou na grafitar, você já tinha o nome ou você foi criando conforme Não, eu já foi comecei com esse aparecendo? nome. Eu já Ah, comecei com esse nome. quantos anos você tinha quando você começou? Eu comecei em 97. Eu tenho 39 agora, mas não sou muito bom de conta. Deixa eu ver, você tem 3 anos a menos do que eu tinha 18 na época, tinha 15, Sim, mais ou menos assim. Porque daí é isso, né? 15 é adolescente, é meio. Ainda tem aquela característica meio de criança ainda também, né? sim, sim. E é, e é- Na verdade, eu falo isso pra muita gente. Sempre falei isso em aula, inclusive, pra galera que é mais jovem que eu. O início do grafite é o mais gostoso que existe. Eu não tenho mais essa sensação hoje. Muitos amigos meus também, eu creio que não tem, da minha idade, assim. Mas a sensação do instinto, de fazer por demarcação de território, por necessidade de fazer. Fazer pra não explodir. Ainda, se eu não fizer, eu vou ficar maluco, mas eu não tenho aquela pegada de sair pra rua, tipo, e tacar o foda-se, não pensar onde tô fazendo. Então, no começo a gente tem muito isso, né? Tipo, tá se perdendo um pouco nos novos tempos, mas da época que eu vim, tinha muito isso ainda. E cara, tô perguntando isso pra todo mundo, na verdade, salve aí pro Denis, o Fake apareceu aí também, mandando um salve aí pra ele. Cara, quem que estiver vendo aí quiser mandar pergunta, fiquem à vontade, aí o Nick promete responder todas. Ou a gente. Você avisa porque eu não tô nem olhando pra quem tá entrando e quem tá falando aqui pra Não, não eu gaguejar. dou um salve pra galera. Não vai entrar ninguém comprometedor aí, não, pode ficar tranquilo. Sim. Mas, cara, como é que tá sendo a pandemia pra você, velho? Porque eu acho que o processo criativo é meio foda, né? Porque, enfim, quando você trabalha, o seu ambiente de trabalho é a rua e você se vê meio, enfim, você não tem mais essa permissão que você tinha antes. Claro que, assim, Sim. todo mundo tá na rua hoje em dia, mas no começo, pelo menos, foi mais, a galera tava levando mais a sério, né? Então, não tô falando dos artistas, tô falando do tipo a população Sim. geral. Então teve uma necessidade maior de ficar em casa, tal, mas eu imagino que nessa hora, pra você que trabalha na rua, deve ter sido meio treta, né? Então, inicialmente, vou te falar que as 3 primeiras semanas foi pânico. Tipo, pânico, pânico. Porque até as 3 primeiras semanas eu ainda estava acompanhando o noticiário. E aí depois eu resolvi me desligar do noticiário e me focar dentro de casa nas coisas que eu tenho para fazer. Por sorte, eu creio que todos os artistas, teve artistas que não conseguiram lidar muito bem, mas a gente tem uma sorte, creio eu, assim, eu vejo dessa maneira. Eu tenho muito material de sobra em casa. Eu tenho muitos planejamentos que eu não fazia há muito tempo, como ler meus livros que estavam aqui parados, tenho muita tinta, tenho telas em branco que eu fico imaginando muito tempo de pintar. E nessa pandemia eu tive tempo de me dedicar a isso. Eu me considero hoje um artista multimídia, não me considero um artista do grafite também. E aí eu consegui sair dessa parte de grafite e cair um pouco para as telas, ilustrações. Tinha uma reserva de grana, não deu tanto pânico, por isso eu tive um pouco ainda de sorte. Eu fiquei muito feliz com o projeto que o Binho me chamou para participar, que era o Social Vírus. Não sei se você teve acesso a isso. Sim, você participou do Super Lounge também, né? Sim, sim, sim. A Mas o gente, Social a Vírus foi gente, legal porque foi uma oportunidade de muita. Eu doei meu 100% dos 10 desenhos que eu fiz. Depois eu tive outras vendas e tal, e eu comecei a mudar meu estilo de trabalho em relação a comércio. Então toda a venda que eu estou fazendo agora, eu estou separando de 20 a 30%, mas é uma coisa pessoal. E aí algum amigo está precisando, ou uma ONG, tipo, alguém me pede alguma coisa, eu tenho uma reservinha para isso agora, tipo, e pretendo continuar pro resto da vida. E tirando isso, a parte que eu fiquei muito feliz com a pandemia, que é difícil falar isso, mas eu fiquei feliz mesmo assim. Muito cliente que chegou em mim comprando tela são pessoas que talvez jamais pensaram em doar R$ 1 para alguém que estivesse precisando, fazer uma doação. Direta ou indiretamente doou esse dinheiro, porque veio para mim e foi para outro lugar.
Pô, legal Então, demais. energeticamente funcionou de uma... Assim, eu tô vendo o ponto positivo da coisa toda ruim, que é ruim, Claro. não tem como mudar isso. Então, assim, isso deu pra ajeitar a cabeça. Porque meu convívio geral, eu tenho minha namorada, eu tenho minha família aqui em casa, mas a maior parte é aqui sozinho. É aqui em casa, trabalhando sozinho. Então, nisso não deu tanto pânico. Deu a saudade da rua, bateu pra caramba, em alguns momentos, mas como eu tenho, como eu disse, eu sou artista multimídia, eu consegui jogar um pouquinho dessa energia em outros lugares, em outros locais, assim, sabe? Massa. O Érico, o PS1, mandou um salve aí também. A galera tá entrando aí, mandando um salve pra você. Não, eu falei do Super Lounge porque eu lembro a gente fez o Super Lounge lá também, né? Uhum. A gente colocou os QR Codes lá, levando pro site, né? Ah, Então legal. a gente tinha um perfil seu, a gente tem um perfil seu, na verdade, no site, né? E daí a gente só fez colocou um QR Code lá, levando para lá, para conhecer mais da sua obra, tal. A gente dá uma mapeada, então a gente faz essa Legal. conexão. Mas o Binho tinha me falado, sim, do Social Vírus aí. Hot BC mandou um salve deles, estamos junto. Enfim. Hot, artista polêmico. Mas, cara, vamos lá então. Queria que você falasse um pouco do seu começo, cara. Como é que foi que você foi pra rua, assim? Provavelmente você desenhava antes em caderno, imagina eu, e aí em algum momento você passou para pro vertical, né? Como é que foi essa transição para você? A vida, assim, pelo que eu analiso dos amigos, né? Não vou falar por todo mundo, porque eu não conheço todo mundo, mas por mim, pelos amigos que eu tenho, pelas pessoas que eu conheci, a vida do grafite, do escritor de grafite, do artista de grafite é baseada no não pode. Minha vida de grafite começa ali com 7, 8 anos de idade, que eu fui criado pela minha avó, né? E ela começa ali quando eu ganhei a primeira bicicletinha e minha avó falava que não podia ir até o final da rua. Eu fui a primeira vez, voltei e tomei uma surra. E aí, no dia seguinte, saí meio triste, tava com a bicicletinha, ela não tomou a bicicleta. Eu testei na rua de baixo. Voltei e tomei a mesma surra. Era a mesma. Eu analisava as dores já nessa época. Falei, porra, compensa a surra que eu vou tomar se eu for no bairro seguinte, então. E aí foi aumentando esse não pode. Então, assim, tive muita sorte na vida também, muitas escolhas erradas, como qualquer adolescente, como qualquer criança. E aí, lá, acho que nos anos 90, tinha Cavaleiros do Zodíaco. Era um desenho que tava muito Sim. pegando. Eu passava na Rede Manchete na época. E todos os amigos desenhavam muito bem. Eu era muito ruim, muito ruim. Ainda sou, eu sei fingir bem hoje. Fingir que eu tento fingir algumas coisas ali, mas. E os amigos todos sabiam desenhar Cavaleiro do Zodíaco. E eu não sabia, tipo, eu ficava me esforçando, me esforçando. Esses amigos, nenhum deles hoje trabalha com desenho, nada, mas nesse esforço eu fui tomado pela arte oriental, assim, nessa época, e até hoje eu uso isso para os meus trabalhos. E aí chegou uma hora que o papel não supria mais. Não tinha mais sentido só o papel. E alguns amigos já escutavam rap, brincavam de tentar fazer uma letra, faziam pichação. E eu comecei a ir pra rua, tipo, nessa revolta do não pode aí, do testar as suas aí. E, e comecei a pegar gosto. Porque lá no começo, como eu falei, é caos, é vontade de ir pra rua. E o que mais me atraiu na rua foi a que eu costumo dizer que é a melhor droga que existe, que a gente mesmo produz no nosso corpo, que é a adrenalina. Desse risco de poder acontecer alguma coisa, de pintar uma parede, e nos anos 90, nos anos 2000, ali era um pouco mais complicado do que é hoje. Agora tá voltando essa complicação, que a polícia tá fazendo umas coisas bem ruins com alguns amigos aí, mas eu peguei gosto por essa adrenalina na época. Gostava de fazer grafite legal, saía tipo todo final de semana pra pintar com os amigos e foi pegando, virou um vício do bem, eu digo, né? Porque não tava afetando nenhuma vida pelo que eu tava fazendo, era só pintar a parede. E era gostoso, tinha uns amigos. Eu tinha dois tipos de amigos que hoje só tem um. Eu tinha uns amigos da escola que eram, sei lá, mais poder aquisitivo legal, tal. E os amigos do grafite, que alguns tinham poder aquisitivo também, não é nem essa relação, mas alguns amigos olhavam para o tênis que eu comprava. Os amigos do grafite nunca
nem me julgaram, nem tiveram inveja de alguma coisa que eu tenho. Isso me ajudou muito a continuar nisso, porque os amigos que eu tenho hoje, tipo, são do grafite quase 100%. Ou artistas, plásticos, ou modelos, mas tem alguma coisa a ver com arte. Eu tenho, sei lá, eu tenho uns 5 amigos que não são artistas, no geral, assim. E toda essa relação me fez continuar até hoje. Chegou uma hora que o grafite não supria mais. Não era só pintar parede, eu precisava, tipo, ter um momento mais intrínseco, mais eu. E aí que eu caí um pouco mais para as telas, me dediquei um pouquinho mais a pintar, eu pinto com tinta a óleo, que é um momento mais lento, que o grafite, ele me dá ainda até hoje uma sensação muito boa de quando eu termino ele eu fico muito feliz. Mas passa rápido, eu quero fazer outro no dia seguinte. A tela me segura um tempo, a tela demora tipo de 4 a 6 meses. Tem até um cliente que deve estar muito bravo comigo que eu tô há 4 meses pintando a tela dele aqui. Então é um tesão mais lento, sabe? Tipo, e aí talvez um dia eu caia pra animação e eu nunca me segurei a uma mídia só. Não é a principal hoje o grafite na minha vida e também não considero a tinta a óleo também. Eu não consigo nem definir qual que é a principal, porque eu gosto de todas em níveis diferentes. Legal, deixa eu só te corrigir de uma coisa, cara. Você falou que você não desenha bem, que você engana. Eu vou te falar que você tá enganado, na verdade, assim, que você desenha São muito seus bem. olhos, pô. Não, não, assim, enfim, a gente está 10 anos já trabalhando com arte fora do museu e tal, e a gente tem Sim, notado que, assim, isso na verdade, história da arte diz isso, né? Que não é difícil você falar se uma arte é melhor que a outra, é boa ou não, né? Mas é muito louvável sempre na história da arte quando uma pessoa cria um estilo. Então você olha para aquele desenho, vou até dar um exemplo muito ruim aqui, mas sei lá, se você olha para um Romero Brito, você sabe que é um Romero Brito. Né? Então, se você olha para da mesma forma, você olha para uns gêmeos, você sabe que é um trabalho dos gêmeos também. sim. Acho que a identidade do artista é mais importante do que técnica, na minha opinião. E a sua Sim. identidade, para mim, é muito clara. Assim. Se você vê um desenho seu, você sabe que é seu. Sabe? É tipo uma Obrigado. assinatura. Não, mas é verdade. Tipo, é nítido que é um desenho seu, sabe? E criar um estilo, eu acho muito mais difícil do que você replicar uma técnica, sabe? Porque técnica é prática. Então, assim, se você ficar treinando muito tempo, você vai desenhar igual uma pessoa, sei lá, uma Sim. coisa verossimilhança, assim. Mas agora, essa característica pessoal, isso daí você não replica, né, cara? Então, isso é o mais importante. Se isso você tem, com certeza, não tenho nem dúvida disso aí. Eu vou te falar uma coisa que eu, assim, agradeço pelas palavras. Essa coisa de estilo que você falou, pra mim é muito importante, né, sempre ressaltar isso. Toda vez que eu dei aula, ou alguém me perguntou, sei lá, na internet, numa conversa assim, como que eu cheguei no estilo, ou como chegar num estilo. Eu acho isso muito errado, tipo, a pessoa começar a carreira artística com esse intuito. Assim, pra mim, lá atrás, tipo, todo mundo, meus amiguinhos que faziam grafite também ali, os mais novinhos, nossa, a gente tem que ter um estilo pra ser reconhecido. E eu não, eu tenho que estudar pra caralho e o estilo vai vir consequentemente. Tipo, eu fico muito feliz que você reconheça um estilo ali. Eu ainda me considero em mutação. Se você pegar ano e ano, meu trabalho, pra mim, eu mudo bastante. Claro que algumas características vão ficando mais, mas nunca foi esse intuito. Por que eu digo isso? Tipo, não é crítica, tô falando isso pra mim, assim. Tipo, às vezes um cara, uma mina chega, tipo, num rolê de desenhar uma pedra. E fica nisso pro resto da vida. Eu acho legal. Só que aí, às vezes, quer participar... E o grafite é coletivo. Às vezes quer participar de um grafite coletivo. E no grafite coletivo tem um cenário. A pessoa não consegue, tipo, ter uma maleabilidade ali pra conseguir participar do painel, mas quer. Mas porque tem um estilo e quer colocar aquela pedra ali. Eu acho maravilhoso ela ter a pedra, mas aí nessa coletividade do grafite fica um pouco mais complexo, pra mim. E aí hoje eu pinto com menos pessoas, às vezes até por conta disso. Eu sou muito maleável no meu trabalho, só que muitos amigos e amigas não são, porque correram muito em cima desse ponto que você falou, tipo, estilo, 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 e aí tem que ser só aquilo, tipo, não consigo tipo ir para um lado ou para o outro. Aí Eu sei acho lá, assim, eu né, sinto meio só um exemplinho assim, tem um cara que chama Samson Flexor, não sei se você conhece. não. Ele tem, é um trabalho que eu gosto muito, ele fazia geometrismo figurativo, se não me engano ele é um pós-cubismo, assim, tipo, Hum. acho que tá travando aí seu rosto, tá ouvindo normal ou não?
O seu me trava um pouco aqui, mas já tá indo. Eu tô te Ah, ouvindo 100%. Acho que tá todo mundo ah, vendo bem também, senão alguém teria reclamando beleza. já. Então, tem esse Samsung Flexor. É uma caminhada que eu gosto de pensar que eu quero seguir essa caminhada. Ele começa ali, não sei exatamente, eu vou falar aqui, posso estar falando alguma coisa errada, mas ele começa com geometrismo figurativo, ele faz figuras de pessoas e tal, mas com geometrismo. É como se fosse um cubismo, só que com conta, sabe? Tipo, é bem estético. Certo. Depois vai pro geometrismo abstrato e, assim, várias fases. Na última fase dele, praticamente ele estava pegando e jogando tinta na tela, fechava a tela e abria. Viravam os monstros dele lá, os gigantes, alguma coisa assim. Foi uma trajetória, tipo, para chegar nessa síntese. E eu acho que todo artista tem que chegar nessa síntese, ou simplificar, ou complexar, mas chega no final, na maioria que eu sigo assim, chega num final menos complexo do que era no começo da carreira. Hoje, em 2020, eu sinto que muito artista novo inverteu essa situação. Já chega no começo sintético e fica no sintético até morrer. Às vezes porque gosta do sintético, mas muitas vezes por essa sensação de eu preciso estar na mídia, eu preciso ser reconhecido, eu preciso fazer trabalhos que, se eu fizer um pontinho, vão saber quem eu sou. Eu tô falando muito aqui, eu tô pensando aqui, eu falei com a minha namorada hoje de manhã, eu falei, puta, eu vou falar umas coisas ali que eu vou ser cancelado na internet hoje. Agora que eu... Você me Não, elogio mal cara, falando agora comigo. não, na verdade, eu tô achando demais, assim, porque normalmente quando a gente tem essas conversas, assim, acaba entrando em umas coisas muito mais mundanas, tipo, quando você começou, eu acho legal esse papo também, mas assim, esse papo mais teórico, eu piro, assim, eu acho muito legal. Eu entendo o que você está falando, respeito tal, são opiniões, claro. Eu acho o estilo realmente muito importante, eu só não. Mas é como você falou, acho que talvez a busca consciente pelo estilo te limite, né? Talvez você fale assim, eu encaixei meu estilo e tá tudo bem. Sim, Acho que o artista tem que estar sempre se provocando realmente para falar assim, meu, qual que é o meu próximo passo, onde eu evoluo aqui, aberto a novas experiências também, e é isso, como o exemplo da pedra que você falou, falar assim, puta, agora não é a pedra, é um tijolo, sei lá o quê, sim, dá uma sim. ampliada, amplia um pouco a sua visão, né, mas de fato você tem um estilo, isso é inegável, assim, se, como ele se deu, foi o que você falou agora, mas isso eu acho super importante. Eu acho importante também, acho legal isso você, enquanto artista, falar que você não está satisfeito com o seu estilo, você está sempre buscando novas formas, novas visões. Isso eu acho do caralho, assim. Acho que Sim. é importante o artista ter essa visão. E a gente pode continuar falando isso aqui uma hora, na verdade. Mas Tá. eu queria que você falasse, cara, porque daí tem a ver um pouco com estilo também, na verdade, assim, quais as diferenças, assim, de você pintar você falou tem a questão do tempo, né, temporal, assim, tipo, o grafite é uma coisa mais rápida, a tela é uma coisa mais contemplativa, né, você fica ali, enfim, talvez seja mais terapêutico até para você do que o grafite em si. Mas eu queria que você falasse um pouco, na verdade, de técnica, na verdade, assim, né? Porque com todo mundo que a gente fala, assim, a galera quando vai para o grafite é muito mais para ter um movimento, né? Porque quando você está desenhando aqui, Sim. você tem um movimento muito parado. E quando você está na tela, claro, se for uma tela grande, você tem até movimentos maiores. Mas eu queria que você falasse um pouco qual que é a pira de cada uma desses meios que você tem trabalhado e se você tem trabalhado também com coisa no digital. Sim. É, vamos começar pela minha mídia que eu mais trabalho de todas, é o grafite lápis, é o desenho. Sempre foi a que eu mais gostei. De todas, assim, não que eu gostei, a que eu mais admirei. Quando eu comecei a estudar os grandes artistas, pelo pouco que eu estudei, também não foi muito, mas, por exemplo, todo mundo vai ver os quadros de Leonardo. Eu ficava procurando livros de sketch do Leonardo. Porque eu sempre acreditei que uma pintura boa, se você tiver uma pintura boa, você pode ter um desenho ruim. Você consegue fingir um desenho que é ruim e ficar parecendo que é bom com uma pintura boa. Quem tem um traço bom em uma pintura boa, a pessoa que eu, o artista, consigo reconhecer em amigos e artistas quem tem as duas coisas juntas. E consigo reconhecer quem tem um traço muito bom com a pintura meio mais ou menos, com uma pintura muito boa com um traço ruim. Eu sempre preferi me empenhar no traço. Minha pintura, eu tenho uma paleta de cores que eu uso hoje, um pouco mais definida, mas nunca foi meu foco. Então o lápis é onde eu tô eu e eu ali,
pode explodir o mundo e eu não escuto mais nada. O grafite de rua, parede, é o momento com os amigos, é o momento do movimento físico, que você relaxa o corpo ali. É um momento de interação social muito, para mim, importante em relação a estar pintando uma parede e passar uma senhorinha, um senhorzinho, uma criança e falar, nossa, ia ficar legal porque meu irmão que faleceu usava uma roupa parecida, só que tinha uma listra amarela. Eu não ia fazer a listra amarela e a listra amarela vai para a parede de repente, porque teve uma interação de fora. Ou uma senhorinha falar, tipo, nossa, se estivesse comendo uma banana, que já aconteceu, ia ficar legal. E do nada a banana aparecer na parede ali, porque não é só eu, é eu e um monte de gente. Não que a tela também não seja, mas a tela já é outro momento. Eu caí para tinta óleo por técnica, uma técnica que sempre quis aprender, aí não cheguei nem a 1% do que eu quero ainda, e acho que nem vou chegar também. Cada dia que eu aprendo uma coisa, eu vejo que tem mais milhões para frente para aprender, por conta dessa coisa que eu aprendi. E ela é um tipo de técnica e tipo de tinta que não me obedece. Eu obedeço ela. Que nem você tem um cachorro e um gato. O grafite me obedece, eu consigo lidar com a lata. A tinta óleo não me obedece. Tipo, ela tem o tempo dela de secagem. Cada marca que eu uso tem um tipo de secagem diferente. A pigmentação de uma é muito fosca, a outra é brilhante, de marcas diferentes. É um tipo de material caro, então eu tenho que tomar cuidado para usar ele com cuidado, porque eu não tenho um poder aquisitivo muito alto para trabalhar com isso. Pouca informação hoje, porque assim, tem muita gente que pinta acadêmico com óleo e tal. Para o meu tipo de trabalho, que é um pouco mais vetorizado em tela, já não tem tanta informação. E poucos amigos que eu tenho que gostam dessa técnica. Alguns até gostavam mais antigamente, mas por conta de mercado, por conta de velocidade de venda, essas coisas saíram, então pouca troca de informação que eu tenho. E aí nesse processo, que nem você falou, é terapêutico mesmo, assim, mas não é uma coisa que me deixa feliz, não. Que é momento de lágrima e sorriso, assim, tem momentos que eu quero rasgar, queimar, Mas nem porque não toda terapia é para termina. deixar feliz também, né? Sim, 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 mas é um momento que é eu e eu, porque tudo que eu tenho ódio ou felicidade, eu sei que é um espelho meu, é de mim, né? Então ela é só um espelho ali que tá saindo meu. Tipo que depois a pessoa que comprar ou adquirir ou ver vai ser um espelho dela e assim, que é uma obra. Eu acredito muito que toda obra do artista não é do artista e não tem fim. Eu acredito muito que ela tem fim em cada espectador que vai ver. Então todo mundo interage e tipo, também não tem um fim, porque se você vê um dia uma obra, no dia seguinte você tá com outra sensação, você vai ver outra coisa e infinitamente. E a tinta óleo, além de tudo isso, é um legado, né, que eu tento deixar em relação a que ela vai durar mais que eu. Ela vai durar, além da obra internetica, que eu não confio que um dia, sei lá, alguém pode explodir todas as paradas e não ter mais internet. Eu sei que a tinta óleo vai durar muito mais. Spray na tela eu já não gosto, porque como eu produzo muito rápido de spray, e eu não tenho uma venda muito alta em relação à quantidade de telas, eu pinto uma tela tipo em um dia de spray e no dia seguinte eu quero pintar outra, tem uma hora que não cabe mais em casa. A óleo me dá esse pé um pouquinho, vai devagar. E quanto à mídia digital, eu desenho algumas coisas digitais. Admiro muito quem desenha digital em relação a... Não sei nem se você vai perguntar isso, mas já adiantando um pouco. Em relação a referências artísticas que eu tenho, a maioria são de ilustradores. E aí, mas eu não me dou tão bem porque eu gosto de sujar a mão, eu gosto de sentir texturas. Eu gosto de passar o dedo no papel, na parede, na tela, eu gosto de sentir a tinta. O vidro que eu tenho, no caso, eu tenho um tablet aqui que é de desenho, o vidro não me dá esse segurar da antiga, assim. Eu sou um pouco mais velho em pensamento, a careca já mostra isso. Gosto mais dessas técnicas um pouquinho mais antigas, assim. Por mais que meu trabalho seja um pouquinho mais moderno em relação à estética, mas eu curto mais o sujar a mão mesmo. A gente tinha citado aqui da influência de ficção científica, assim, tem algum artista específico desses ilustradores antigos de livros, assim, que te influenciou? Tem um monte, tipo, assim, vamos começar ali brincando pela Mad, não sei se você conheceu essa revista, a revista Mad, Claro, que era de humor e, conhecido. pô, e tinha que comprar meio secreto, né, porque às vezes, sei lá, a mãe ou a avó podia achar, e se ela resolvesse ler o que tinha ali dentro, não era muito legal.
Comprava também bastante heavy metal, A revista, né? A que revista influenciou muito rica. bastante. Que, assim, muita gente não conhece hoje, assim, a galera mais jovem, a heavy metal, mas o que me pega muito, eu tava falando sobre isso, digital e o orgânico, você pega a heavy metal, as capas da heavy metal eram feitas com giz pastel, compressor, com aerógrafo, tudo, mas se você pega aquelas capas e mostra para um jovem hoje que trabalha com digital, vai perguntar que programa que usou para fazer aquilo. E Frazetta fazia com marcador, com aerógrafo, e era manual, aquilo ali Sim. que hoje vão pensar que é um digital. Não menosprezo o digital e nunca vou fazer isso porque eu acho maravilhoso. Não é minha técnica. Eu acho que se deixou um pouco de lado essa parte de orgânico mesmo, de pegar nas coisas, né? De sentir, sujar, se sujar. Você já Sujar viu o faz bem. documentário? Você já viu o documentário do Frazetta já? Não. Tá, Vou procurar, inclusive, daqui a pouco. então fica a dica, dicas da quarentena. Tem um artista que eu admiro muito, 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 muito. Tive o prazer de conhecer ele uma vez, mas foi há muitos anos. Acho que ele não vai nem lembrar de mim, porque, enfim, foi numa festa. É um artista brasileiro. Ele fez até um seriado agora. Na verdade, ele fez o trabalho dele para um seriado, agora que eu esqueci o nome agora do seriado. Ele chama João Ruas. Inclusive, eu aconselho todo mundo aí que está assistindo a dar uma procurada, João Ruas. É um artista brasileiro, ilustrador, para mim, um dos melhores. Acho que é Utopia, se não me engano, o seriado. Um seriado novo de ficção que saiu sobre um quadrinho que fala sobre o fim do mundo. Pô, sei qual é. Animal, Os desenhos é desse João Ruas. Que demais, O cara cara. é É muito muito bom. bom. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. O tipo Assim, Simon Bisley também, que é muito bom também. o Simon Bisley, sim. O outro que eu tinha achado, que me lembrou até um traço seu, é aquele, o James Hewlett lá, sabe? Que é o cara do. James. É o cara da Tank Girl, do Gorillaz. Ah, sim, sim. Nossa, eu assisti esses dias o filme antigo. Aí eu tava procurando na internet pra ver se tava tendo algum remake. Parece que tão tentando fazer um remake da Tank Girl. Com a mina do. A Arlequina, né? Que vai ser Sim, 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 sim. Eu assisti esses dias o antigão. É maravilhoso esse filme. Maravilhoso esse cara, tipo, inteiro. Tem Sim, referência não, deles também. eu senti umas referências ali. Você falou da heavy metal aí, né? Acho que o Sim, Moebius também deve ser uma referência pra você, né? sim, 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 sim. O... Por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de desenhar, que eu até falei do Frazetta e tal, são mulheres. Mulheres, mas tudo aqui fica nos caderninhos, rua também não pode ir, tipo, pô, um amigo meu, uns tempos atrás agora, desenhou um pênis num evento de grafite. E, pô, deu uma repercussão, tipo, mandaram mensagem de ameaçando o cara e tal. Então é uma coisa que, tipo, tem desenhos que eu gosto muito de fazer, mas eu fico guardadinho aqui pra mim porque não tem como mostrar isso, porque é tudo um tabu no Brasil, né? Na verdade, não é nem no Brasil. O Instagram tudo é um tabu. Pode ser que a live aqui seja cancelada porque eu falei algumas palavras, mas... Falou pênis, vamos cancelar Sim, aí. sim, sim, sim. Tem que falar ao contrário, sei lá. O Dedonis estava mandando aqui o Gangue do Lixo também, acho que tinha essas coisas de. Aqueles desenhos, você lembra da Gangue do Lixo? É da sua Sim, época, não? sim, 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 sim. O Dedo mora aqui perto, a gente trocou algumas figurinhas na época. É uma das minhas grandes referências, inclusive, da época que eu comecei. Eu comecei um pouquinho antes de conhecer ele. Depois de uns 2, 3 anos que a gente já pintava, eu conheci ele. Ele morava mais perto de casa, agora mora um pouco mais longe. Mas é uma das referências aqui inclusive da Zona Leste, da minha época e da Zona Leste. Tipo, de letra, de desenho, um desenhista bom demais. E, assim, não sei nem se ele tá escutando isso aí, mas é um desenhista, tipo, que eu considero tão inconstante quanto eu. Ele tem um estilo, você consegue enxergar o trabalho dele, mas todo dia tem um desenho novo. Que é um cara frenético que quer desenhar todo dia alguma coisa nova. E isso, aí Ele você não. olha o desenho, você olha o trabalho dele, tipo, o estilo dele é consequência do que ele faz. É um dos caras que eu admiro por conta disso. Não ficou parado ali no tempo porque falaram que era bonitinho. Sabe quando a mãe passa a mão na cabeça? Nossa, é lindo. Aí sai pra rua com asas, a rua toma uma pedrada e não sabe por quê. Ele mandou aqui, é nós, você é monstro. Te respondeu. Cara, deixa eu voltar. Você falou que você tinha comentado por cima aí de quadro de polícia. Você já tomou muito? Então, não. Eu vou falar que não. Já tomei, já em quadros, mas muito pouco. Na época que eu fazia Trawap, fazia com outro amigo, que era o Telé. Fiz bastante. Fiz com alguns outros amigos também, mas o que eu mais fiz assim foi o Telé.
Eu era meio. Não, sempre fui muito cuzão nesse rolê de fazer grafite legal. Então, a gente saía pra rua e eu olhava todas as câmeras e todas as janelas altas que eu achava. Que tinha aberto ou que podia ter alguém me olhando. Então, eu acabava fazendo, tipo, só em lugares que não tinha ninguém me olhando. Por conta disso, eu raramente rodava. Só rodava quando os amigos eram mais corajosos que eu. E eu acabava caindo na conversa deles. Mas eu mesmo, tipo, raramente, assim, rodei. E às vezes que eu rodei, infelizmente, contrariando o nosso digníssimo presidente e vice-presidente, o país é racista pra caramba. Então, todas as vezes que eu rodei, as vezes que eu rodei que tinha um amigo um pouco mais escuro, ou não precisava nem ser negro, tipo, um pouco mais moreninho, eu vi isso claramente, o tratamento diferente comigo e com o amigo que era negro ou moreno, e comigo, tipo, mais de boa. Por sorte, eu sempre peguei o policial legal. E por azar, segundo nossos governantes aí, os meus amigos mais escuros sempre pegaram os policiais mais cuzões. Que o Ah, tratamento era pra ser é, o mesmo pros dois, porque os dois estavam fazendo coisa errada, ou os dois ou três, com os amigos que eu tava. Então, assim, pela branquitude, por essa bosta de relação que a gente tem no Brasil, às vezes que eu rodei foi suave. Mas eu não fico feliz por isso, tipo, infelizmente, né? racismo é foda, né, cara? Que tá em todo meio aí, inclusive no. Você tá exemplificando aí, né? Tipo, coisas que você viveu, né? É complicado. Semana passada, inclusive, a gente tava falando com o Mauro aqui, Sim. que também, enfim, passa por algumas, né? Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, a gente tem mais 20 minutos aqui. Tá no suave, né? Tá tranquilo? Não, tá de boa, tá de boa. Tá, então beleza. Consegui não Se gaguejar tanto tiver. até agora. Não, tá melhor que eu, pô. Tá tranquilão. Se tiver algum assunto que você queira falar aí, dá um toque, daí a gente pode prolongar também. Eu gosto de falar, eu piro de falar influência, porque, tipo, a gente falou do Moebius aí, tipo, o meu braço aqui é um desenho do Moebius, tipo, Nossa, foda, foda. fico pirando nessas coisas. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, cara, a gente tem, isso, a gente tá 10 anos aí entrevistando uma galera, falando com um monte de artista, o Dedone só mandando você tomar uma, viu, Nix? Ixi, mais uma, né? Tá bom já. Mas a gente tem trocado uma ideia com uma galera, velho, e isso é comum nesses 10 anos que a gente tem conversado com todo mundo, o poder transformador da arte, né? Não só não só de quem faz, mas de quem tem acesso à arte, né? Ou quem entra em contato com ela, né? E tem uma frase que a gente, pô, eu sempre uso essa frase porque eu acho ela ótima, assim, tem um diretor alemão chama Werner Herzog, e ele é um diretor de documentários, tal. Ele tá até agora nesse Mandalorian aí aquela série da Disney lá. Sim, sim, sim. E ele fala uma coisa que é o seguinte, cara, que a arte não transforma a vida, não muda a vida de ninguém até o momento que ela muda. Né? Então eu acho isso muito foda, assim, porque Sim. a gente não se dá muito conta de como a arte está presente na nossa vida até que você tira ela, né? Eu lembro de um caso que acho que foi 2011 que tinha aquela empena gigante dos gêmeos ali na Gabaú e de repente tiraram a empena, né? Sim. Ela foi muito louco, cara, porque assim, quando tiraram a empena, eles tiraram, né, tudo para depois demolirem o prédio, pô, todo mundo sentiu falta. Então, tipo assim, Dá uma sensação que você acordou sem um rim, né? tava tão todo mundo acostumado com a arte ali todo dia, quando você Sim. tirou ela, você falou, porra, mudou a cidade aqui, né? Então a arte tem muito esse poder. Cara, isso é isso, são mais de 20 anos que você está produzindo Uhum. arte, e você deve ter algumas histórias assim de pessoas que tiveram contato com um desenho seu, seja uma tela ou seja um desenho na rua, mas que foram impactados, né, com a sua arte, que é isso, a arte tem um poder de transformar a vida das pessoas que a galera não se toca muito, assim. Eu queria que Sim. você contasse alguma história aí de alguém que, enfim, que teve contato com a sua arte de alguma forma e foi, meio que mudou a vida dela, sabe? Eu acredito que. Eu já falei isso numa entrevista, não foi exatamente com essas palavras, mas eu acredito que o artista é egoísta por nascimento. Ele faz arte essencialmente para não explodir. É egoísta inconscientemente, não é uma coisa ruim. Não estou falando isso como uma coisa ruim. Porque se não fizer, o artista ele precisa fazer. Ele precisa fazer, precisa pintar, precisa desenhar, precisa dançar, precisa encenar, precisa cantar, porque se ele não fizer isso, ele explode.
É uma bomba atômica, para se explodir, ele consegue afunilar em algum tipo de arte. A maioria é maluco. Eu acredito que se vierem psiquiatras falarem com qualquer artista, tipo, a gente não sai do manicômio. Tipo, vai ter pedido de internação na mesma hora. Realmente, como você disse, eu não tenho noção de quanto atinge o meu trabalho, nem dos amigos, tal. Quanto a arte atinge as pessoas. Numa palestra, um debate, um bate-papo, uma vez no MUBI, um arquiteto, você falou de arquiteto, não lembro se ele era o arquiteto do MUBI ou o engenheiro do MUBI, era um senhor que ele falou uma coisa que eu, no dia, achei agressivo, fiquei puto de ouvir, mas ele falou que o grafite, ele obriga, ele não é democrático. Que a gente sempre diz que o grafite é democrático, porque ele leva a arte para onde não tem arte. Ele falou que o grafite não é democrático, porque a gente obriga as pessoas a verem trabalhos. Na hora eu fiquei puto, mas vendo por um outro lado um pouco mais calmo, é meio que isso. O grafite não é bonitinho. O grafite não tem que ter mensagem. O grafite não tem que ser abstrato ou figurativo. Na rua ou na tela, a arte não tem que ser nada. Ela só é. Ela acontece e pode ser bonita, pode ser feia. O feio é feio para um, bonito para outro. Aí uma coisa que me marcou, uma historinha besta que eu vou levar pro resto da vida. Uns anos atrás eu pintava umas vampiras. Sempre gostei dessa temática e tal. E não acredito em vampiro, porque tem um monte de amigos e amigas aí que brigam comigo para defender a existência das sereias. Eu não acredito também. Mas eu desenhando, estava numa parede aqui perto de casa, passou duas senhorinhas, as duas evangélicas. E uma delas, eu estava de costa para elas, estava na escada pintando, uma delas falou assim, nossa, olha irmã, que coisa horrível que ele está pintando, a mulher com a boca cheia de sangue, por que ele não faz isso na casa dele? Só que falou alto para mim ouvir. Na época era um pouquinho mais agressivo, um pouco mais respondão, eu olhei para trás, mas no dia alguma energia falou, deixa. Na mesma hora, a amiga também, que era evangélica, falou, nossa, eu vou falar pro pastor que você tá meio mal, irmã, porque você não viu que é uma moça com a boca borrada de batom? Era uma mulher com a boca cheia de sangue mesmo. A primeira estava certa. Assim, sim, certa com a conexão da minha cabeça. Mas eu não sou ninguém depois que eu pinto aquilo para explicar. Eu não vou estar ali, nem perto da tela sempre, nem na parede. Então por isso que eu falei aquela hora que a arte não se complementa quando o artista fala que assinou, quando o artista fala que acabou. Ela complementa quando a pessoa tem uma percepção sobre ela. E essa história eu vou levar para minha vida, a vida inteira, porque eu acho que a arte, acima de tudo, é um espelho para as pessoas. Ela não é boa nem ruim. Ela é um espelho, tipo, tanto do artista quanto da pessoa que está olhando. Se ela conseguiu te agredir, te deixar feliz, fez mudar alguma coisa, já virou arte, pra mim, na minha concepção. Tô falando um monte de besteira aqui, alguém pode me contrariar, mas... Então, a história mais assim, interessante que eu tenho, aconteceu várias coisas na minha vida desses 20 anos aí, que a maioria é bom não nem contar, porque envolve todos os amigos que eu tenho aí, que eu tô escrevendo, inclusive, uma biografia, com o nome de todo mundo que tava em todos os rolês comigo, mas quando eu lançar eu vou fingir minha morte e vou ganhar royalties pro resto da vida. Então aqui eu só falo só o superficial. Mas essa história é interessante para mim nesse sentido, me fez ter essa percepção que a arte nada mais é que um espelho, tanto social, da sociedade como um todo, temporal ali, contemporâneo, do artista que pintou e da pessoa que olha também. Todo mundo que me passa na rua e pergunta, o que é o seu trabalho, o que significa? Eu volto a pergunta e falo, o que você está vendo aí? Diferente de alguns amigos e alguns artistas que eu conheço que começam a se exaltar e contar sobre o conceito, o porquê fizeram, não, cara, isso eu já estudo em casa, já fico muito tempo aqui pensando por que eu faço. Eu não tenho que explicar isso pra ninguém. Na minha percepção, eu acho que as pessoas têm que ter liberdade para achar que tem um monstro, tem uma mina, tem um trabalho futurista, ou antigo, ou japonês, ou africano, deixar livre isso. Pra arte também que eu pinto ter vida tanto quanto eu e quanto as pessoas têm. O Fake falou assim, ó, olha lá, hein? Opa, deixa eu até ler aqui, que ele falou assim, olha que rolou um ameaço pra você aqui, ó. Falou, olha lá, hein, Nick, não se esqueça que tenho vários segredos seus. Ele tá querendo dar a próxima entrevista aqui já. O Fake tá convidadíssimo aí. Imagina. Legal. Cara, você falou um pouco você começou em 97, você vê a diferença da cena do grafite daquela época para agora? Qual que é a principal diferença?
É essa parte que eu vou ser cancelado. A principal diferença é que no 97 a gente fazia o grafite puro, tipo, tinha um esforço maior, isso é claro, e não acho isso melhor ou pior. Eu acho legal pra caramba, tem um monte de material acessível, um monte de loja acessível, um monte de informação acessível, mas essa dificuldade que a gente tinha em 97 ali, que não tem hoje, é claro que não tem hoje, eu acredito que fez a gente ficar mais forte, os que não pararam de pintar, né? A diferença maior que eu vejo hoje é que a intensidade que eu sentia, eu não vejo a mesma intensidade que eu tinha de felicidade nos jovens hoje. Tem, claro, muita gente que pinta super bem e pinta com vontade, mas a coisa que eu vejo, por exemplo, da pessoa pintar... Vou dar um exemplo que muita gente pode se doer aí, mas eu vejo muito isso acontecer. A pessoa pintar uma vez por mês e fazer 50 fotos de ângulos diferentes e postar todas as 50 fotos para alimentar o Instagram. A gente pintava porque precisava, que nem eu falei, para não explodir. Eu vejo muita gente pintando por necessidade de like, esse vício do like. Sempre foi ego, o ser humano é baseado no ego, né? Eu queria que pessoas vissem, que comentassem, eu pintava muito longe de casa, mas era instinto, era necessidade de pintar, não era necessidade de ser falado, era necessidade de pintar porque eu precisava me colocar no mundo, na sociedade. Aí que acontece, no meu ver, muitas vezes, tipo, artistas muito bons, que às vezes não tem um potencial financeiro, que hoje não é o financeiro só de você comprar material, é o financeiro de você poder bancar um post pago para conseguir atingir mais pessoas por conta do vício do like e tal. Se não tem esse potencial financeiro, mas tem um potencial artístico muito bom, acaba ficando para trás porque o que tem um potencial financeiro consegue alavancar mais a carreira. E isso para mim é triste. Porque, um exemplo, toda vez que eu tô na rua, a frase é básica. Que bom que você faz grafite. Tomara que os pichadores tudo pense que nem você e vá fazer grafite. É uma frase mais burra que eu ouço. É normal ouvir, mas é a mais burra, porque o grafite é caro pra caramba pra fazer, não é qualquer um que pode fazer. Lata é cara pra caramba, material é caro pra caramba. Aí vem mais essa coisa do grafite, tipo, de tem que bancar post no Instagram, no Facebook, pra conseguir alavancar post. E a galera se vicia nesses likes. Então, a cena mudou bastante, tem muita coisa muito melhor do que o que era. Pra você conseguir uma técnica boa hoje, você tem muito mais informação, então você consegue alcançar mais coisas. O ser humano evoluiu de lá pra cá. Os artistas, tipo, tem artistas que eu admiro que são mais jovens que eu, mano, sou apaixonado, e alguns são amigos. Tem o Naldo Saori, tem o Arte Extensiva de Curitiba, tem o Guilherme Astima, que é de Jundiaí, tá morando aqui em São Paulo, tem o Combone do Rio, galera maravilhosa, mais jovem, mas eu acho que não é nem o grafite em si, a era que a gente está vivendo é um pouco mais rápida. Você não pega uma revista pra ficar olhando um grafite, o cara pinta um prédio, ficar lá 10 dias pintando um prédio, o máximo que você e eu vamos dar de atenção para esse prédio hoje é um like de meio segundo e passar para a próxima assim, foto. Passar o stories. Não se compra uma revista e fica olhando, tentando copiar desenho ou ficar olhando, imaginando como ele fez aquilo. Um engajamento desse vídeo aqui, por exemplo, que a gente está fazendo aqui, é de 2 minutos, a gente está fazendo 1 hora. Tipo, vai ter uma galera que vai assistir depois, mas vai assistir 2 minutos. Você vê isso no YouTube ali, né? Tipo, nos stats. Sim. A galera não se dando tempo. Você vai assistir um filme com a namorada ou com o namorado e tal. A minha namorada já fez isso. Eu assisti um filme super interessante com ela, que eu tava achando interessante, e ela tava no celular, tipo, durante o filme. Não existia isso. Então, essas mudanças são normais. Eu aceito isso. Não sou daquela parada geriátrica de falar que na minha época era melhor, porque tinha muita coisa pior também pra lá. Mas se perdeu algumas coisas e se ganhou outras, no geral. No final é equilíbrio e ou eu continuo fazendo o que eu faço, e eu continuo fazendo o que eu faço, da maneira que eu acho certo, ou eu paro, tipo, porque o mundo vai me engolir. O grafite que eu faço, a arte que eu faço é contravenção, é baseada no caos. Então o caos continua existindo, acredito que vai existir para sempre. Então, pra mim... indiferente dessas mudanças todas, eu não me vejo parando de pintar, tipo, parando de produzir. Mesmo que tenham mudanças algumas que me agradem, outras que não, né? Ô Nick, deixa eu só te dar um toque, mano, que a gente tem 8 minutos aqui antes que o Instagram derrube a gente, pra não parecer que eu sou mal educado. De boa. É bom avisar antes. Deixa eu só ler alguns comentários da galera aqui, meu. Muita gente comentando. Deixa eu ir por partes aqui. O Dedones mandou, fazia vários bombes com a gente, foi muito louco essa época.
A Maybe, eu acho que é isso, Maybe Niken, escreveu assim, porra, bicho, eu te conheço desde o projeto Quixote e tu continua uma Ah, pessoa legal. super agradável de ouvir. Ela escreve assim, mesmo eu não te ouvindo fazendo mais de 10 anos, eu acho. Legal, legal. Cara, quem quiser mandar pergunta, aí a gente tem poucos minutos aqui, mas acho que dá tempo ainda. Aí o Nem Vi PTK escreveu aqui, o like era verde busão e comentavam depois, era a rede social do passado. Sim. Calma aí que eu já tô Na me época tinha perdendo aqui. abraço ainda, o pessoal conversava olhando no olho, tipo, tinha, Lembra? era uma Lembra, época. lembra como era? Lembra como era? Isso é foda, né, cara? O Gnoto mandou aqui, ó, resistência e evolução. Enfim, a galera mandando umas perguntas aqui. Cara, eu tinha separado mais uma pergunta aqui para você. Na pesquisa que a Tainá tinha feito aqui, ela achou que em algum momento você já teve trabalho fixo, mas você não troca pela, pela sua carreira de artista, né? Eu queria que você Sim, falasse um pouco dessa dificuldade, assim, porque eu acho que puta, já é difícil viver no Brasil herói, assim, de qualquer forma, né, meu? E assim, viver da arte já não é muito, é mais difícil ainda, né? Queria que você sim. comentasse um pouco como que é, cara, viver da sua arte, assim, os perrengues e também esse lado, enfim, que deve ter um lado glorificante, sabe? Assim, puta, cara, é meu trabalho Sim, artístico, tô passando minha ideia pra frente e conseguindo me sustentar. sim. Voltando aqui um pouquinho naquela parada do estilo que você falou, que a gente falou lá no comecinho, Claro, claro. eu sempre tentei desenhar de tudo. Eu não posto tudo que eu desenho, mas eu, tipo, puta, eu vou fazer uma sequência de cachorros aqui, vou fazer uma sequência de gatos, por exemplo. Não é meu estilo, não é meu desenho, mas eu quero me esforçar porque eu pirei de desenhar cachorro-gato, um exemplo. Ou frutas, ou legumes, enfim. Pensando nisso, tem muita gente que eu vejo que às vezes tem muito artista influente que rota caviar e tá comendo mortadela pagando a prazo. Isso é ruim pra molecada que tá começando no meio artístico. Eu acredito que se você tipo der uma estudada e conseguir desenhar o mínimo que seja, eu tenho muitos amigos que fazem isso. Eu no perreio de conta, quando eu tô com uma conta atrasada, alguma coisa, eu pego algum materialzinho, coloco na mochila e saio pedindo nos comércios para conseguir fazer um trabalho. Não faz anos que eu não faço isso, mas se eu precisar eu tenho um potencial, porque eu estudei pra caramba pra desenhar. A maioria das coisas que eu quero desenhar eu consigo para fazer um trabalho comercial puramente. Por ego, às vezes, muitos artistas preferem passar uma fome. Muita gente que reclama tem um porquê de reclamar. Mas muita gente que reclama, às vezes, não tem. Reclama por ego mesmo. Porque prefere passar fome do que desenhar um trabalho que não é dele, por conta do estilo que criou. Meu, eu vou desenhar numa padaria, eu não coloco o nick. Eu vou colocar João lá, Amoedo, tipo, Fernando, Boulos, quem que for, eu vou colocar um nome qualquer. Não coloco o meu telefone, pego o dinheiro e pago a minha conta. Minha conta de luz tá paga, minha conta de água tá paga, a internet tá paga. Não preciso, tipo, me humilhar, que eu nem acho humilhação porque é um trabalho, eu estudei para isso. E eu prefiro isso do que trabalhar de terno e gravata. Então eu tenho um potencial para conseguir dinheiro, mesmo que menos. Eu não vou conseguir 10 mil reais pintando aqui na quebrada, um comércio. Eu vou conseguir, sei lá, uns 400, 500 conto que paga a minha conta de luz e internet. Tipo, dá para fazer isso. Mas aí eu vejo isso, tipo, de sentar num barco às vezes com um amigo, que eu já vi reclamando sobre a situação da arte no Brasil, que não sei o que lá, aí contando que foi pra fora, foi pra Europa, que tava maravilhoso, Europa, não sei o que, e chegar no final do rolê, eu que não fui pra Europa, escutar, porra, Nick, tem como você pagar essa cerveja hoje aí? Que eu tô com um cheque de 10 mil pra receber, mas... Então, assim, é muita gente de fora que tá começando na arte, às vezes por ouvir essa galera mais velha, tipo, às vezes, pô, não, que a arte é difícil, só lá fora que é bom, não sei o quê, acaba dando um passo pra trás. Não, eu quero que todo mundo venha pra arte. Tipo, e dá pra vir, cabe todo mundo. Pra mim é até bom que venha mais jovens, porque os jovens me fazem evoluir. Eu vejo, tipo, a galera chegando no meu nível, porra, tô parado, então eu tenho que ir um pouco mais pra cima. É uma disputa eterna, não Vai com eles, não é nivelando, né? nem. Vai Mas nivelando pra cima. me dá ânimo porra, tem uma técnica nova ali, dá pra aprender uma coisa com eles também. Agora, tipo, eu vejo muita gente tipo, que se proliferou essa ideia de que é difícil viver de arte no Brasil. Difícil é, difícil é. Mas a gente tem o bendito jeitinho brasileiro. Dá pra se virar. Só que muita gente, não todos, tem gente realmente que não consegue, por vários N motivos, mas muita gente que se esforçasse um pouquinho rolava. Então, eu aconselho que qualquer um que queira fazer arte, assim, o maior enfrentamento é família, né? Família, amigos.
namorada, mas dá pra fazer, cara, dá pra fazer. E tipo, e voltando lá, 97, 2020, por essas dificuldades eu acredito que a gente seja até um pouco mais forte. Lá atrás, lá quando eu comecei pintando ali, tipo na época do Dedo e tal, na Zona Leste só pintava de rolinho, não usava spray. Eu comprava spray pra assinar e olha lá, assinava pequeno pra não gastar spray. Era rolinho com rolinho, pintava de rolinho, comprava rolinho menor, cortava pra aparecer para contornar com ele, pra aparecer um spray. E spray era muito caro, ainda é muito caro. Mas esse esforço me fez mais forte, eu acredito. Eu tive uma porrada de porradas mesmo da vida, do grafite, de um monte de coisa. E acabou me deixando mais forte. E eu acho que essa dificuldade deixa a gente mais forte. Tipo, do que você tá na Europa com milhões de artistas bons pra caramba, com uma nota 3 euros, que tudo vem na mão ali, a informação, o dinheiro. Mas é um mundo que a gente não vive, cara. Então a gente tem que viver aqui e sou grato por viver aqui. Sou grato pela força que esse país me deu, me dá. São Paulo, esse caos que a gente vive aqui, eu não consigo dormir se tiver em silêncio. Se eu não escutar ambulância, cachorro, vizinho, tiro, eu não consigo dormir. Eu amo isso aqui, então não tenho muita reclamação quanto a isso, sabe? Mano, só tenho a agradecer, a gente tem 1 minuto e meio aqui, velho, prazerzão mesmo, espero te encontrar em breve. E conta com a gente aí, velho, para divulgar seus trampos, só mandar pra gente, a gente vai, divulga nas nossas redes aí, acho que a nossa ideia é justamente essa, valorizar a arte urbana, principalmente uma arte foda que nem a sua, assim, acho que tem, como você falou, tem espaço para todo mundo também. E é isso, cara. Agradecer a todo mundo que participou aí, galera. Meu, tem muito grafiteiro participando, muito artista participando. Quem quiser dar um toque na gente também, segue a gente aí nas redes, chama a gente na DM ali, a gente dá uma divulgada nos trampos de vocês, que a nossa ideia é justamente essa daí, cara, tipo, fortalecer mesmo. Legal, acho que, legal. Só complementando uma coisa que você falou, acho que uma coisa que mudou muito, né, acho que desses 20 anos pra cá ou mais, aí acho que o grafite ele tá perdendo um pouco esse estigma, né, já foi mais marginal, né, já foi mais mal visto pela tiazinha que se horrorizou com o vampiro aí. Mas acho que hoje em dia é até mais aceito, assim. Mas é isso, cara, parabéns mesmo pelo seu trampo, espero te encontrar um dia aí em breve, se a vacina vier. Eu vou tomar 5 dela quando aparecer, cara. Eu vou tomar pela orelha, eu vou pedir pra... Pode vir a russa, a chinesa, que país que for. Não tô nem aí. Mas, maninho, valeu mesmo demais aí. Eu que agradeço. Vamos manter o contato aí, a gente vai se falando, velho. Beleza, obrigadão pelo convite. Valeu. Que é isso, tamo junto. Abraço, tchau, tchau. É nóis.